Então, seja bem-vindo ao Think Tank. Já parou, hoje é dia cheio aqui no canal da Cor Dinheiro. Já teve o pé de meia, que transitou de ontem para hoje, e agora tem o Think Tank, além do programa da manhã. Ora, o Think Tank, como sabe, é um programa onde nós fazemos a análise semanal do que aconteceu em matéria de economia e de política. Mas antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me recordar que este canal tem várias parcerias, a principal é com a Prozis. Temos ainda uma parceria com a beltseguros.pt e este programa, o Think Tank, ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidate. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? A questão em torno da baixa do IRC, ou seja, o imposto sobre os lucros das empresas, a discussão sobre o Orçamento de Estado, que nunca mais acaba e se transformou numa novela, e o comportamento dos partidos. Carlos Albuquerque, por onde é que queres começar? Posso começar pelo IRC, eventualmente. Então vamos ao IRC. Esta semana tivemos aqui muita gente a falar de IRC e em Portugal nós temos o hábito de dizer que o IRC não conta para nada, que até hoje ouvi, por exemplo, o economista Eugênio Rosa, também não é de surpreender, não é? Não. Dizer a uma rádio, já não me lembro qual é que foi, acho que foi ao Observador, dizer que há um inquérito recente feito às empresas onde elas não estão nada preocupadas com o IRC. Bom, curiosamente há um outro estudo da Universidade Nova feito há muito pouco tempo onde se diz exatamente o contrário. Qual é? Onde é que ficamos? Vamos lá ver. O tema não é um tema simples como era normal, mas interessa muito mais falar no IRC da perspectiva daquilo que é o desenvolvimento do país e muito menos naquilo que é a diferença de 1%. E Sim. Interessa muito mais analisar os partidos, não na discussão sobre 1%, mas na postura que cada um tem sobre o IRC em si. Vamos ver, começando por um tema que me parece muito relevante e que nós, se calhar, falamos menos do que devíamos falar. Portugal precisa de grandes empresas para crescer. Portugal precisa de grandes empresas para crescer. Mas o IRC, as derramas penalizam precisamente as grandes empresas. Já lá ia. Portugal precisa de grandes empresas para crescer. Já falámos aqui na diferença entre as grandes empresas e as pequenas empresas, naquilo que é, digamos, o impacto na economia e nas pessoas. Diz que Portugal é um país de pequenas empresas, todo o mundo é de pequenas empresas. Até na América, o Trump diz que a gênese dos Estados Unidos são as pequenas e médias empresas. Onde é que isso já vai? Portanto, todo o mundo é um mundo de pequenas empresas. As grandes empresas no mundo são 2, 3, 4% do número de empresas. O resto são pequenas e médias empresas. Em Portugal não chega a 1% o número de empresas que são grandes na nossa classificação. Sim. As grandes empresas, tinha aqui alguns dados, em Portugal contribuem 57% do valor acrescentado bruto a preço de mercado. Contribuem com 62% das exportações, 48% dos gastos com o pessoal, 71% em impostos. Os salários são, em média, 30% acima das médias empresas e 70% acima das pequenas empresas. O investimento em investigação e desenvolvimento é 6 vezes superior às outras empresas. Isto é um não acabar de informação. E são as grandes empresas depois que criam um conjunto grande de um ecossistema, se quisermos, de pequenas e médias empresas, que são aquelas que trabalham para elas e que são fornecedoras. E, portanto, as grandes empresas, o caso da Auto Europa é um caso típico de uma empresa grande que criou todo um ecossistema de fornecedores que, além de desenvolver toda aquela zona e estas empresas, traz uma coisa muito importante, que é a inovação em termos de processos, a inovação tecnológica, a inovação da forma de trabalhar. Portanto, primeiro ponto, criticar as grandes empresas é uma atitude de esquerda, de extrema esquerda, completamente contrária àquilo que é a necessidade e o desenvolvimento do país. O que é que nós temos que criar em Portugal? Temos que criar em Portugal um ambiente que seja favorável a que grandes empresas venham para cá. É muito menos importante o IRC na ótica das empresas que já cá estão, é muito mais importante na ótica das empresas que podem para cá vir. E este é que é o aspecto relevante. É evidentemente que, se é uma empresa que está em Portugal, que vai baixar o IRC de 21% para 20%, pode não achar isso muito significativo. Agora, se é uma empresa internacional que quer investir num país, tu, aliás, aqui há dias falavas sobre o investimento
que a Amazon vai fazer em Espanha, que nós não conseguimos captar. Esses é que são os temas... que a Microsoft está a fazer em Itália. Esses é que são os temas relevantes. Como é que uma grande empresa vai investir em Portugal se a taxa máxima possível sobre os lucros é de 31%, quando no resto da Europa, nos países como nós, a taxa anda em 20% ou menos? É verdade. Este é que é o tema relevante. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é a atração do investimento estrangeiro, o IRC é importante. Não é só o IRC, mas o IRC é um dado importante. E nós temos que criar condições para o investimento estrangeiro vir para cá. E temos que criar condições para grandes empresas. Evidentemente que interessa reduzir a burocracia, interessa o sistema de justiça, interessa tudo isso, mas o IRC é uma das componentes. Nos países, tenho aqui por acaso uma série de dados, por exemplo, naqueles países, Polónia, Lituânia, Estónia, Irlanda, Hungria, Roménia, nesses países, as taxas de crescimento nos últimos 22 anos andaram à volta de 4, 5, 6%. E em Portugal foram de 0,8%, taxa média anual de crescimento. E nestes países, as taxas máximas estatutárias de IRC, isto a partir de um quadro do Instituto de Mais Liberdade, andam entre os 15% e os 20%, enquanto que a nossa é 31%. Portanto, o primeiro aspecto relevante é, efetivamente, a nossa taxa de IRC é uma taxa que é 21% taxa nominal, mais, no máximo, pode chegar a 31,5% com 10,5% de derramas. Dizem que parece que o FMI disse que devia-se acabar com as derramas e manter a taxa. Eu não sou completamente contrário a isso, porque a derrama estadual que incide sobre as empresas com mais de 35 milhões de lucros é 9%. É verdade. A derrama estadual mais baixa é 3%. Carlos, mas o problema dessas conversas, desses raciocínios, é que o povo em geral não sabe o que é que são derramas. E, portanto, mas sabe, se lhe disseres assim, a taxa máxima que uma empresa paga em Portugal é 31,5%. Certo. Na República Checa são 20%. Na República Checa o eleitor percebe isso. Na Polónia são 17,8%. Claro. Na Lituânia são 15%. Na Estónia são 20%. E a Lituânia, com 15%, cresceu em média nos últimos 23 anos 4,9% ao ano. E por isso é que eu acho espantoso que haja gente em Portugal, inclusive com formação em economia, que venha a dizer que isto não conta nada para as decisões das empresas. Por exemplo, a Roménia, diga o que disser, a Roménia hoje tem um PIB per capita ainda inferior ao nosso, mas está-se a aproximar em PPP. Mas com uma taxa máxima de IRC de 15,6%, tem uma taxa de crescimento média anual nos últimos 23 anos de 4,5%. Agora, ponto número um, relevante também aqui é, efetivamente, um IRC bastante baixo, um IRC significativamente mais baixo do que aquele que temos, está aparentemente associado a taxas de crescimento superior. Como é que os partidos se comportam face a isto? Comportam-se de uma forma que é, o PS vem agora falar numa taxa relativamente aos investimentos, como é que se chama? Num subsídio um crédito fiscal. Um crédito fiscal aos investimentos. Sim. Não é nada novo. Eu, mas quando não. Era contabilista, nos anos 80 já existia, nos anos 90 já existiu. Nunca funcionou. Mas não. Nunca funcionou. Além de criar aquela dependência das empresas em relação a um handout qualquer. Nunca funcionou. Isso é mais burocracia, é mais complexidade, nunca funcionou. O PS aqui o que é que mostra? Efetivamente a sua imagem cada vez mais marxizante. E conservadora. Não quer mudar. Não, marxizante e conservador é basicamente o mesmo. Não querem mexer nada. Portanto, andamos aqui no mesmo domínio. E, portanto, o que é que temos? Por um lado, um PSD quer dar um sinal, porque isto é meramente um sinal. Baixar 1% a taxa de IRC ou 2% é meramente um sinal. E admito que com esta baixa mais tarde venham as tais reduções e as derramas são acréscimos sobre o IRC que vão até 9%. E o PS está a dar um sinal de quê? Um sinal de que, do ponto de vista que não quer as grandes empresas, que não quer as empresas, e é um sinal rigorosamente contrário àquilo que devia ser o desenvolvimento do país. Portanto, o que é que temos? Uma discussão que... Já agora, Carlos, para as pessoas mais distraídas, lembrar que a proposta do PS é esta. Nós aceitamos que vocês baixem o IRC de 21% para 20%, mas não aceitamos mais descida nenhuma até ao fim da legislatura.
A única coisa que o PS quer é que, a partir daí, vigore o tal regime do crédito fiscal ao investimento. Que é uma coisa que não funciona. Não funciona. E, portanto, ainda bem que o Governo já rejeitou isso. Deixa só mais uma coisa que eu acho que também não percebo, talvez porque é que o Governo também não apanhou a boleia do FMI e também não reduziu as derramas. Mas eu suspeito que sei qual é a ideia aí, porque para explicar a um leitor comum o que é uma derrama ele não percebe, mas se disser o imposto sobre o lucros das empresas, as pessoas percebem, é mais fácil perceber isso. De algum modo, embora a eliminação das derramas fosse uma coisa ótima, porque tornava muito mais transparente o processo. Ótima, tornava o processo, mas as derramas são coisas anormais e esdrúxulas, e portanto tornava tudo mais transparente. Eu acho que em resumo, e agora fora, quer dizer, outra discussão, aquilo que podemos falar sobre toda esta discussão sobre o orçamento, que é uma coisa absurda, completamente absurda, independentemente disto. Este processo em si, eu acho bem que o Governo não aceite. Não está em causa o valor, não está em causa serem 300 ou 400 milhões. No orçamento de 130 mil milhões ou de 120 mil milhões, o que está em causa de valor é perfeitamente irrelevante. O que está em causa é o sinal. O PS alinhando com os partidos de extrema-esquerda, não querem criar um ambiente favorável ao investimento estrangeiro. Nós precisamos de investimento estrangeiro. Não querem criar um ambiente favorável às grandes empresas que venham para cá. Eu vou dar um exemplo bem engraçado, as pessoas não têm ideia. Mas, por exemplo, o BNP Paribas em Portugal neste momento tem mais de 8.600 empregados. É verdade. Mas não são empregados de call center. Sim, sim. São gestores de risco. Sim, prestam serviço a outras unidades do mundo inteiro. São gestores de risco, são analistas de mercados. Tem uma sala de mercados com 400 pessoas. O BNP tem uma sala de mercados, ainda agora no jornal, de viver na internet, estão a pedir 100 pessoas mais, mas pessoas qualificadas, dir-me-ão. Isso é porque os salários em Portugal são mais baixos. Um analista de sistemas em Portugal, se calhar, ganha menos do que ganha um analista de sistemas em França, mas ganha muito mais do que os ordenados mínimos que pagam nos call centers. Sim. E, portanto, quer dizer, em resumo, o PS, efetivamente, não é favorável, não quer criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do país, não quer criar um ambiente favorável à atração de grandes empresas para virem para Portugal e para desenvolver o país. O PSD quer dar um sinal. Também não passa de sinal. Não passa de um sinal, não é com redução do IRC de 1% que vêm mais empresas, mas é teoricamente um sinal, digamos, de que estamos disponíveis para ir mais longe, mas tem que ir bastante mais longe. Jorge, para além da baixa do IRC, há um outro, e tu já vais fazer umas contas para os espectadores verem e perceberem a diferença. Para além da baixa do IRC, há outro aspecto importante, que é a estabilidade. Estes países que o Carlos estava a mencionar, que estão a crescer mais do que nós já há 20 e tal anos, são países onde as taxas não mudam todos os anos. Nós vimos o que aconteceu durante a Troika, em que Pedro Passos Coelho chegou a acordo com António José Seguro para baixar o IRC e depois veio António Costa e desfez aquilo tudo. Sim, eu já vou às contas, mas eu gostava de usar este assunto do IRC para levarmos para a questão política do país. Em geral, nós temos uma ideia de criticar os políticos porque eles só pensam em eleições. E, no fundo, o que fazem são medidas eleitoralistas. Ou seja, medidas para dar dinheiro às pessoas, para, no fundo, melhorar a imagem junto de um certo setor. E a pergunta que nós temos que fazer nesta decisão do Governo de se dedicar ao tema do IRC é: porque é que se meteu nesta embrulhada quando os empresários são uma minoria a votar? E, portanto, devemos estar atentos a perguntar, mas afinal, o que é que aconteceu a Luís Montenegro? Eu acho que ele devia estar, ou está doido, ou está distraído. Mas, se nós olharmos para a decisão do ponto de vista estrutural, percebemos que o que ele queria introduzir é muito mais relevante do que parece. Por uma razão simples. As pessoas têm que perceber que nós só temos melhor nível de vida se houver mais investimento. O investimento é o que gera produtividade. Tudo o que seja para que haja mais investimento na sociedade, na economia, é melhor para as pessoas. A longo prazo beneficiamos todos. A discussão que Pedro Nuno Santos fez sobre o IRC, se fosse levada a uma sala de aulas de um curso de economia de terceira categoria, ele chumbava. Vê lá o que é que disse, que isto que ele é da tua faculdade. Eu sei, mas chumbava por uma razão simples, porque
A empresa não é a empresa que paga impostos. Quem paga impostos são os donos da empresa. Exatamente. A empresa basicamente é uma entidade que faz coleta de impostos, faz uma coleta de impostos relativamente a quem deve pagar. Faz na Segurança Social, quando entrega ao Estado, faz no IVA e faz também no IRC, que aquele dinheiro é dos donos da empresa. Numa sociedade em que tem uma data de empresas em bolsa e no mercado, em que o capital está distribuído, na prática, quando a empresa paga IRC, deixou de dar a esses acionistas. Ao deixar de dar aos acionistas, a pergunta que as pessoas fazem, todas a fazer programas sobre o pé de meia. É mais fácil de explicar isto às pessoas assim. O programa pé de meia é você investe as suas poupanças. Onde? Em obrigações e ações. Então, se eu tiver uma ação de uma empresa portuguesa e tiver uma ação de uma empresa na Eslovénia, eu digo assim, que é 1.000 euros investidos na Eslovénia, quanto é que eu pago de imposto na Eslovénia aquela empresa paga? Quanto é que paga em Portugal? Pois. Então, eu desvio o capital. Primeiro problema, o IRC é uma forma de atrair capital, não é só em Portugal, formal em Portugal, é atrair capital do mundo, isso que o Carlos estava a dizer. Sim. E os mercados estão abertos. E depois tem outro tema. Porquê é que eu digo que o Luís Montenegro devia estar maluco? Ou estava doido naquele momento? Porque se os empresários não votam, para que é que ele se meteu nisto? Pois. Não faz muito sentido. Não, faz muito sentido. Porque qualquer pessoa sabe que se o imposto de IRC diminuir, há 3 efeitos possíveis. Um é os preços baixam, porque a empresa pode ganhar mais, os acionistas podem ganhar o mesmo baixando o preço, portanto ficamos todos melhores. Se a empresa decidir não baixar preços, então o que é que vai fazer ao excedente do dinheiro? Pode dar aos acionistas, mas também pode dar aos trabalhadores. Uhum. E, portanto, a empresa, na prática, tem uma decisão. E, em geral, todos os estudos indicam que a baixa do IRC é uma redistribuição por isto. Sim. Preços, salários e mais Investimento. Oh, Jorge, embora a esquerda, quando fala do assunto, diz exatamente o contrário. Mesmo dentro do Partido Socialista, com a conversa é não, isto é para engordar os bolsos dos acionistas, não é para aumentar salários. O que não é verdade. Mas agora vamos levar os bolsos dos acionistas até ao fim, porque o problema da esquerda é que normalmente lida com jornalistas que só fazem perguntas até a meio do programa, não fazem até ao fim. A pergunta é, então se o empresário, alguém que tem dinheiro, que fez poupança, investiu, o que é que faz ao dinheiro que recebe? Pois. Vai comê-lo? Ele já tem dinheiro para comer. Volta a investir. E volta a investir aonde? Na empresa que lhe deu rentabilidade. Uhum. Então a empresa fica com mais capacidade de investir. Portanto, é a maior falsidade, quer dizer, não é falsidade, é uma mentira absoluta. Manipulação absurda. Vergonhosa. Vir dizer que uma baixa de IRC é para que os acionistas fiquem mais ricos. Oh, meus amigos, eles já são ricos porque já são donos das empresas e, na prática, o que nós estamos a dizer-lhes é: vocês, quando decidirem investir, voltem a investir na empresa, porque se o acionista recebeu o dinheiro, volta a fazer o investimento. Não precisa de ir pedir ao banco. Portanto, é esta mistificação toda que é uma pena o debate político ser tão pobre. Porque... Mas como é que tu interpretas, por exemplo, que isto é um debate recente? Eu lembro quando António José Seguro era líder do PS, ele não falava desta maneira. Ou seja, não tinha estes complexos que Pedro Nuno Santos e António Costa têm. Porque a fragilidade política de Pedro Nuno Santos leva a ir para a demagogia absurda. Ou seja, a demagogia, há manipulação e há jogada política, eu diria, mais recôndita, que é a seguinte: quando um político, em vez de dar a possibilidade das empresas pagarem menos impostos, ou os trabalhadores ganharem mais dinheiro, ou os preços baixarem, e decide dar crédito ao investimento, é porque ele quer controlar o crédito. O que a política quer fazer com o crédito fiscal ao investimento é não dar liberdade económica. Exatamente.
É ter as empresas ali presas. É criar uma nova burocracia para decidir o que é bom para o país. E parece que, de repente, o facto de ele ser o líder... Ou seja, reparem nisto. Nós temos uma sociedade que tem esta produtividade. E temos um político jovem que chega à política, chega na forma em que chega, e, de repente, o seu governo vai fazer um crédito fiscal a investimento tão bom que, de repente, isto torna-se o paraíso. As pessoas têm que ter noção, para ganhar competitividade num mundo global é preciso muito capital, criatividade, concorrência. Isso faz-se no dia-a-dia, não se faz num gabinete. Sim. E transparência. Qualquer pessoa, eu se me pusesse num gabinete de crédito fiscal e investimento, vamos dar um exemplo. O senhor Musk chega ao pé de mim e diz assim, eu estou interessado em fazer carros elétricos. E eu digo, mas como é que isso se faz? Não, eu vou dar dinheiro a este senhor, mas como é que eu sei se aquilo vai ter sucesso? Ele, para ter o sucesso, andou a fazer uma data de gente a perder dinheiro durante anos na Bolsa. Mas foi preciso haver essa seleção. É uma seleção de mercado. O que Pedro Nuno Santos quer fazer é uma seleção planificadora, centralizada, que a história indica, mesmo os partidos e os governos mais sociais-democratas do planeta, que são os nórdicos, já passaram essa fase. É verdade. O mercado decide para onde é que a gente vai. A Dinamarca, a Suécia, a Noruega são países nesse aspecto capitalistas. Dedica-se a cada um a fazer o que tem a fazer. Eu, no fim, tributo as pessoas e dou as minhas funções sociais e de soberania. Mas não me meto nesse negócio. E, portanto, e muito importante perceber isto. Porque esta ideia do IRC, houve um senador, acho que foi McCain, nos Estados Unidos, que veio, como era republicano e era contra os impostos, os republicanos são sempre contra qualquer imposto, veio com uma ideia que era, acho que era o Gas Tax Holiday. Os preços de combustíveis estavam muito altos e ele disse, acaba-se o imposto sobre a gasolina, porque foi um escândalo total, porque, de repente, era uma despesa brutal, ou seja, era uma receita que caía e não sabia como é que se financiava. Mas ele veio com uma ideia que foi passar o imposto sobre as empresas, que era o Corporate Tax, de 35% para 25%. E de repente toda a gente diz, começaram-se a rir da primeira medida dele. Mas desta disseram, espera lá, isto já é mais sério. Porque isso significa que todo aquele dinheiro voltava a entrar dentro das empresas ou era para dar mais rendimento às pessoas, ou preços mais baixos. E foi um debate muito sério levado nos Estados Unidos. O que é que levou? A que realmente os impostos sobre as empresas baixassem. Porque a economia americana, como já estava a ter déficits brutais, estava a começar a tributar tudo e de repente acordaram a dizer, espera lá, há uma coisa que nós temos que nos afastar, é da tributação das empresas. Porque aqui qualquer pessoa percebe isto. A riqueza de um país é gerada por um conjunto de regras que os governos põem na economia. Mas ela é criada na vida prática nas empresas, na concorrência que elas fazem. E, portanto, tudo o que seja facilitar isso, não estou a dizer tornar aquilo uma rebaldaria completa, uma selva, mas facilitar a vida. Ora, este sinal de Luís Montenegro é um sinal que é não eleitoralista. Porquê? Porque quantas empresas há em Portugal, quantas pessoas é que votam empresários e qual é o peso dos votos dos empresários? É diminuto. Agora, não é para todos nós. E, portanto, é das poucas medidas que eu tenho que aplaudir e eu acho que o fincapé dele na questão do IRC, para mim, é mais relevante que no do jovem, ainda que eu esteja totalmente de acordo com a questão do IRS jovem. Porque acho que tem que se dar um sinal que se quer mudar qualquer coisa em relação aos jovens. No IRC é uma medida muito boa porque é um sinal do que é que o país precisa. O país precisa, as empresas precisam, para além da estabilidade que vocês falaram, precisa de sinais de que isto vai lentamente, vamos ficar a níveis competitivos. Porque não se iludam, se quiser tributar o capital, pode-se tributar na esfera do dividendo. É verdade. E é tributado
e que já é tributado. 28%. 28%. Não é nada meio. Não, está bem, mas quer dizer... Sim, para as pessoas perceberem, é o momento em que o empresário retira uma parte dos lucros para ficar para si, que é o dividendo. Mas isso paga uma taxa de 28%. Pronto, o que é que acontece? Se a empresa não distribui dividendos, então esse capital não é tributado, então o que é que acontece à empresa? Fica mais robusta. Claro. Qual é o Expande drama? a sua atividade, contrata mais pessoas, paga melhor. Completamente, portanto fica mais sólida no mercado. E, portanto, muitas vezes as economias o que fazem é, nós vamos tributar mais o dividendo, que é saída de dinheiro para o bolso dos acionistas, e não vamos tributar o dinheiro que foi gerado dentro da empresa. E, portanto, eu julgo que há aqui uma revelação, ou seja, eu acho que é uma boa revelação de concepções políticas e da própria sociedade. Agora, há uma coisa que parece evidente. Eu recebi numa rede social um vídeo muito interessante do Carlos Guimarães Pinto a explicar com um jarro de vinho, acho que era vinho, se era vinho, se era groselha. A gente na Cor do Dinheiro já fez uns vídeos com tangerinas e também com água com corante. É o vermelho e verde. Também já fizemos um vídeo com mas jarros. eu não sei se era com vinho ou se era com corante, ou o que fosse. Sim. E aquele vídeo é muito interessante, porque o que é que transmite? Transmite uma coisa que não é só brincar com a situação e desmascarar a palhaçada que é isto do IRC. Porque estamos a falar num jarro deste tamanho e depois estamos a discutir assim umas gotas. O problema, que é o problema mais sério, é que o jarro é que é muito grande. Ora, aí é onde está o poder político, é a redistribuição. E aí o PS e o PSD têm muito de caminhar. Sim. Mas tem que se aplaudir o facto de Luís Montenegro ter tomado aquela decisão sobre o IRC, porque a pergunta é para que é que ele foi politicamente meter este assunto, quando de repente cai tudo em cima, que parece que o homem acordou para dar dinheiro aos acionistas. Espera, o homem não está a fazer nada disso. Sim, Jorge, há bocado o Carlos dizia, não te esqueças do que ia dizer, mas tinha aqui um ponto da intervenção do Carlos que eu acho que você precisava de explicar, até para quem está daquele lado perceber isto muito bem. O Carlos dizia a uma certa altura, as grandes empresas pagam salários 30% superiores às médias empresas e 70% superiores às pequenas empresas. Porquê é que a imprensa não diz isto? É que normalmente Camilo, as grandes empresas são demonizadas pelos políticos e pela imprensa. Pronto, mas há outro tema que é importante meter nisto, que é o seguinte. E reparem que as grandes empresas, essa é a parte que eu acho que a parte, diria, menos boa das grandes empresas. Porque as grandes empresas não vieram a terreiro defender a ideia. E porquê? Aliás, temos um grande empresário, que é, aliás, seu amigo, que veio dizer o maior disparate... O Jorge Rebelo de Almeida. Eu também sou amigo dele, mas critiquei violentamente esta semana. Que veio dizer uma coisa que é, não interessa o IRC. Bom, ora, eu não tenho nada ele está contra... num setor quase monopolista. Claro, eu não tenho nada contra o empresário que defende os seus interesses. Aliás, é pelo facto de ele defender os interesses dele e haver concorrência que nós todos estamos melhor. Portanto, não tem nada contra isso. Temos de ter aqui atenção ao seguinte. A empresa... Há uma coisa que se aprende na economia, que é aquilo que o governo faz sobre impostos, julgando que vai penalizar alguém, às vezes não é bem essa pessoa que é penalizada, é um terceiro, um quarto e um quinto. É verdade. É outra entidade. As grandes empresas têm a capacidade de repercutir essa perda. Pois. Porquê? E isso... Ou seja, paga o consumidor. Paga o consumidor. Sempre. Empresas tão monopolistas nem vale a pena. O governo pode ver o que quiser... que eles dizem, está bem, tu inventa aí impostos que vais ver quem é que vai pagar isto tudo. Portanto, e por isso o silêncio é muito mau. É um silêncio egoísta. Não é um silêncio, e depois quando vêm dizer que estão a pensar no país, dizem, vocês pensam em vocês, acho razoável. Não tem nada contra. Mas depois não venham com discursos moralistas. É verdade. Portanto, qual é o drama? O drama é que, e isto entronca num outro problema. As empresas mais pequenas... como não são monopolistas, quando têm este choque, têm que resolver o problema. E sabem qual é o problema que eles têm? É que é tramado dizer isto. É que ficam descapitalizadas em pessoas e em capital. Porque como o Estado criou um custo, sim. Eles não conseguem resolver o problema porque a concorrência é de tal ordem que vão dizer, tenho que chegar ao pé de um trabalhador e dizer, olha lá, não posso subir o salário. Já não posso subir o salário.
Portanto, a reação é com os impostos. A repercussão dos impostos noutras entidades tem muito a ver com a posição competitiva da empresa. Se eu estiver num mercado concorrencial, o imposto é sempre um problema. Mas se eu estiver num monopolista, o imposto é para o lado que ele dorme melhor, porque ele repercute onde lhe apetecer. E por isso é que estas mexidas têm que ser muito bem pensadas, porque, de acordo com o setor, as reações são muito distintas. E depois temos que pensar no outro efeito, que também ninguém quer falar, ou pelo menos não, que é o efeito cumulativo, porque, reparem nisto, eu quando tenho uma empresa, eu compro mercadoria a outro. Se o outro conseguir baixar os preços, porque lhe baixaram a carga fiscal, eu também beneficio. Portanto, a economia como um todo tem um ganho, porque de repente... É a cadeia toda. A cadeia toda ficou com aquele ganho. E a pergunta é, o que é que os comunistas e a malta socialista fazem sempre a mesma pergunta. Apesar dos empresários terem aquele dinheiro todo, qual é o drama? Comem aquilo todos os dias? Em vez de comerem uma lagosta, conseguem comer 10 mil lagostas por dia? Lagosta ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. A inveja deles é a lagosta? Não, ele volta a meter o dinheiro, porque a opção dele é ser rico. Claro. Mas ele não tem hipótese nenhuma de não pôr essa riqueza ao serviço de todos. Porque se ele puser a riqueza no banco, que é possível, ele torna-se um acionista normal. Então vai investir o dinheiro onde? Numa empresa que de repente pediu dinheiro ao mercado. Portanto, o dinheiro das empresas... Agora, não vamos discutir porque o assunto é mais complexo, é porque é óbvio que a concentração de capital é um drama para a política. Porque a política depois começa a ter medo do grande capital. É. Aliás, agora, não vale a pena demonizar nem as grandes empresas nem os empresários, porque os empresários, no final do dia, numa economia de mercado, porque o Pedro Nuno Santos, eu acho que às vezes o Pedro Nuno Santos e a malta socialista e alguns socialistas que eu tenho amigos, às vezes esquecem-se que estão numa economia de mercado. Numa economia de mercado, mesmo com o empresário, acho que pode brincar, não consegue, porque se ele brincar às empresas, a probabilidade de falir é elevada. E como é que as empresas vão à falência? Quando não investem em produtos, quando não investem em pessoas, quando não investem nas instalações, quando não investem, acabam. Tornam-se obsoletas. Tornam-se obsoletas. Tornam-se obsoletas. Portanto, eu só tenho que aplaudir, tenho pena que o PS... Mas o PS, Camilo, mas o que é interessante ver é o PS não muda e não aprende. É verdade. Aconteceu exatamente isto com Pedro Passos Coelho e com António José Seguro. Eu acho o contrário. Então. Eles só sabem fazer isso. Não. Acho que, por exemplo, o tema do IRC... Disse no PS, já lá vou. O tema do IRC, para mim, é muito mais importante para atrair novos investimentos do que para aquilo que são os atuais empresários em Portugal. Porque esses, de algum modo, estão acomodados. Sim. Esses estão Já se habituaram. Ou seja, a questão que o Jorge falou, que é razoável, mas que não é é indiferente, Carlos. Não é indiferente, mas... Tu reforças o teu capital, os teus capitais próprios, não é e reforças a capacidade produtiva. 1% de diferença no IRC é quase indiferente a quem está a Mas para os salários não é, fiz uma conta. Jorge, para os salários não é. Mas, Carlos, deixa-me dizer uma coisa, o problema é que não é um ponto percentual. Porque o Governo comprometeu-se mesmo sendo ao Partido Socialista, em pôr a 17%. Carlos, 17% é muito interessante já. 17% mais as derramas, que pode ir até 9%. Está bem, mas... Se o Governo disser que vai acabar com as derramas no futuro, tudo bem. Sim. Ou seja, uma descida no IRC para ter impacto Mas são 3 significativo... pontos. Não, tudo bem, mas para ter impacto significativo tem que ser uma descida significativa. E eu acho que isto é muito mais importante. É importante, claro que é importante e tem aqueles efeitos que o Jorge falou, mas o que nós queremos é atrair investimento para o país. Sim. E esse é que é o aspecto para mim mais importante e mais relevante. E quando um investidor nomeadamente empresas que venham para aqui com empregos qualificados e que por isso paguem muito mais às pessoas. Que é a forma de reter os jovens. Exatamente. E portanto, quer dizer, não há um impacto, não há um efeito direto da baixa, porque uma grande empresa que vem para cá e olha que vê, o máximo que posso pagar de impostos é 31,5%. A análise que faz imediatamente é: posso repercutir isto nos clientes. Pois. Eu trabalhei numa multinacional alemã, em que se dizia, vocês têm que ter por ano de rentabilidade líquida de impostos X. Pois. Agora... Dê lá para onde der. Dê lá para onde der.
E, portanto, evidentemente que era muito mais fácil ter X rentabilidade líquida com uma taxa de IRC mais baixa do que uma taxa de IRC mais alta. Agora, em uma empresa internacional que se quer estabelecer em Portugal, em mercado, quando olha para esta taxa e tem este tipo de raciocínio, pensa assim, que tipo de preços eu vou poder praticar, de forma a que depois, no final, que tipo de preços vou ter que praticar, que tipo de salários vou ter que praticar, que tipo de custos vou ter que ter, de forma a que no final, depois disto tudo e de pagar 31% de IRC, eu consiga ter a rentabilidade que os meus capitais exigem. E, efetivamente, se aqui for 31% e ali ao lado for 20%, vai para ali ao lado onde ser 20%. Portanto, esta, para mim, o mais importante do desenvolvimento, mais do que os atuais empresários, que de algum modo se acomodaram em termos de preço, e este período inflacionista ajudou muito nesse sentido. Os empresários acomodaram-se a este tipo de preços e, portanto, uma descida no IRC é importante e é útil, mas de algum modo é muito mais importante uma descida significativa para o capital estrangeiro. Agora, queria ir ao PS. O António Barreto escreveu em 13 de janeiro, dentro do PS há de tudo, virtuosos e bandidos, maçons e católicos, rigorosos e trafulhas, sucedem a si próprios, por isso se alternam. Eu acho que o PS de hoje é um PS bem diferente do PS de há 10 anos, do PS de há 15 anos, do PS de há 20 anos. O PS tem várias fases. Tem uma fase pré-25 de Abril, em que se criou, com alguma ligação até com o Partido Comunista, sim, na oposição ao governo anterior. Depois vem a ruptura com o Partido Comunista. E depois vem uma fase que é muito importante, que é a ruptura com o Partido Comunista e a ruptura com toda a extrema-esquerda. Sim. Isso foi como que uma vacina para o PS. E durante 20 e tal anos, o PS viveu completamente nessa ruptura, com uma linha vermelha que o Mário Soares estabeleceu. Sim. Mas depois regenerou. E a linha vermelha era, o PS não faz acordos com o governo para a esquerda. Essa linha vermelha funcionou, inclusive o PS fez um governo com o CDS. Sim, e outro mas nunca nos lembramos do PS de Mário Soares fazer um acordo com o PCP ou com o DP, outra coisa qualquer. Não só fazer, como ter essa ideia. Sim. Nunca foi levantado pelo PS. Só que o PS de hoje, entretanto, as pessoas que vêm dessa ruptura, por exemplo, é uma coisa, só curiosidade, na China, diz-se que o Xi Jinping é o primeiro presidente chinês que não esteve na Grande Marcha. Não, mas estes fenómenos são fenómenos muito relevantes, porque são fenómenos que, digamos, condicionam muito a forma das pessoas pensarem. No PS, as pessoas que assistiram a essa ruptura, a ruptura Mário Soares, Salgado Zenha, toda a esquerda, a extrema-esquerda, essas pessoas estão a desaparecer. Mas, Carlos, o meu que faz impressão é que a malta mais nova é que devia ser a malta que tornava ainda mais credível o PS por se afastar da extrema-esquerda. A malta mais nova... O Costa fez o contrário e o Pedro Nuno Santos quer fazer ainda mais. A malta mais nova que tomou conta do PS é a malta mais nova esquerdista próxima do Bloco de Esquerda. Pois é. E o PS hoje está ideologicamente preso por uma ideologia absolutamente esquerda, de uma enormíssima inspiração. Não é inspiração marxista, é muito marxizante. E, portanto, hoje o que é que temos o PS? Temos um PS, a começar pelo seu líder, que é ideologicamente um homem de esquerda. É ideologicamente um homem com pensamento marxista. E Alexandre Leitão é a mesma coisa. Portanto, o PS de hoje não tem nada a ver com o PS de há 30 anos atrás. O PS de há 30 anos atrás era um partido da esquerda moderada. Era um partido que fazia parte da Internacional Socialista e, portanto, da Internacional Socialista e Social-Democrata. Sim. O PS de hoje tem uma ligação tem esta tanta atividade, até pelo Mélenchon e pelo partido da França Submissa, que só por curiosidade, o partido do Sr. Mélenchon mandou uma delegação ao funeral do líder do Hezbollah. É só uma curiosidade, e, portanto, para ver onde é que estes senhores se colocam. O PS de hoje é um PS que está extremado do ponto de vista ideológico. Eu dizia aqui a semana passada que, por ideologia, não acredito que o PS vá votar favoravelmente a este orçamento. E hoje digo, tenho muitas dúvidas que vote depois das cedências todas que o Governo fez, por questões, digo eu, ideológicas. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Porque é que tu há bocadinho dizias uma coisa acertadíssima, que é as grandes empresas pagam salários 30% superiores às médias e 70% superiores às pequenas. Porque é que, apesar destes dados que são factuais,
tu tens tanta campanha contra as grandes empresas em Portugal? Porque tu tens nesta ideologia marxista sempre o tema da igualdade final como um tema último. E, portanto, a igualdade, aquilo que o Jorge Acá dizia, qual é o mal dos ricos e de serem ricos se eles investem em empresas? Nenhum, antes pelo contrário, que sejam claro. Ricos, que investam em empresas, mas aquela ideologia, que é a ideologia da igualdade, não vê isso com bons olhos. Aliás, vê isso com maus olhos e quer é que todos sejam basicamente iguais. E por isso é que o Jorge há bocado falava no tema que eu acho que é muito relevante, que é porque é que o Luís Montenegro avançou com isto. Eu acho que ele está a ver que esta ida do PS para a esquerda, para a extrema-esquerda, está a libertar um segmento eleitoral e está a libertar, mesmo dentro do PS, um conjunto de pessoas... Moderado. Claro. E ele quis forçar, na minha opinião, esta clarificação. Se for isso, é muito inteligente. Eu admito que ele tenha querido... Ele lançou esta ideia de baixar o IRC 1 ou 2%, 3%, até 15%. Eu acho que ele quis forçar esta clarificação. Quis forçar, entrando de algum modo, com alguma moderação e com alguns passos que deu no campo do PS mais moderado, e eu acho que ele está à procura de fazer isso. Inclusivamente, devo dizer que estas decisões que tomou esta manhã, ou tomaram hoje sobre a comunicação social, que são quase para comprar a comunicação social. Devo dizer-te que acho que foi um erro e uma estupidez total. O Governo está-se a meter nisto. Camilo, só faz sentido se ele tiver a comprar... Pois, mas vai ter um... Se for isso, vai ter um azar, porque ninguém lhe vai agradecer. Certo, tudo bem. Mas voltando ao tema, eu acho que o Luís Montenegro, e hoje, digamos, a estratégia do PSD é entrar no campo moderado do PS, que não se revê no campo muito mais extremista do Pedro Nuno Santos e toda a equipa que dirige o PS. Segundo eu li nas eleições regionais do PS há 15 dias, o Pedro Nuno Santos domina completamente o partido. É verdade. E domina completamente o partido de uma forma que é ideologicamente de esquerda muito mais forte do que era no passado. Portanto, o que é que o Luís Montenegro está a fazer? Na minha opinião, está a tentar clarificar muito esta diferença. 1% é irrelevante. 1% é irrelevante do ponto de vista dos gastos públicos ou da despesa pública ou das receitas públicas. 1% ou 2% é muito relevante na clarificação desta situação. Vocês estão numa economia de mercado ou estão contra a economia de mercado. Vocês estão numa postura, digamos, de esquerda moderada ou estão numa postura de esquerda radical. Vocês estão próximo daquilo que é a história do PS ou vocês estão cada vez mais próximos do Bloco de Esquerda. E eu admito que esta seja... Porque, quer dizer, quando vamos falar as pessoas do governo, todas elas, tudo aquilo está articulado. Tudo aquilo, todos estão articulados. Então, claramente, há ali uma estratégia de comunicação articulada entre todos. É o Ministro da Presidência, o Ministro... estão todos articulados, a conversa é a mesma. Mesmo aqueles, quem vai o líder parlamentar, quando vão à televisão, a conversa está totalmente articulada. E, portanto, ele tem uma linha estratégica. Na minha opinião, a linha estratégica é a clarificação de fronteira entre onde é que acaba a esquerda moderada, e até algumas pessoas dentro do PS, minoritárias, são poucas, onde é que começa a esquerda extremista. Deixa-me só ler aqui um parágrafo que eu escrevi em janeiro. No PS, a unidade é um mito, mas a diversidade já não é capaz de moldar o porvir. Neste caminho virá a decadência do próprio partido, inexoravelmente. Esta é aquilo que eu acho que vai acontecer ao PS. Eu acho que vai acontecer ao PS. O PS está numa deriva esquerdista e a deriva esquerdista do PS vai fazê-lo cair. E o Luís Montenegro, na minha opinião, está a tentar aproveitar isso para abrir caminho ao PS e para ali. Depois vem o tema do Chega, que é um outro tema ainda. Já lá vamos. Até porque o Chega, hoje saiu uma novidade, mesmo há bocadinho, que eu hoje de manhã já falei no programa, estava mesmo a ver o que é que ia acontecer. O André Ventura diz que vai votar favoravelmente o Orçamento de Estado se o PS votar contra. Jorge, mas vou deixar isso agora de lado, guardamos para o fim. Vamos lá para aquela parte em que tinhas que mostrar umas contas, não é? Não, eu não sei se consegue... O Marco tem ali uns quadros... basta uma, que é o seguinte... Do que me chamou Carlos Guimarães, não. Carlos Guimarães é o outro. Eu gosto muito dele também, mas não sou eu. Eu só queria, não sei se o Marco, tens aí os quadros. É este, Jorge? Sim, este pode ser, este talvez este aqui. É este aqui.
Ok. Não vamos complicar muito, mas é só para as pessoas perceberem que Tens uma empresa A e tens uma empresa B. Tenho uma empresa A e uma empresa B. Ambas com uma taxa de imposto de 19%. 19%. Ok. E esta empresa A, estamos a falar no ano 2025. Sim. Esta empresa A e a empresa B, em 2024, pagava de imposto de 20%. Sim. Se o imposto descer para 19%... Sim. E ambas empresas têm 100 milhões de vendas. Sim, pode ser 100 milhões, 100 mil, é o que tu quiseres, é um número. O que estamos a dizer é o seguinte, o capital ganhava 9,6% ao ano e a empresa A e a empresa B ganhava 5,67%. Se, com a descida de imposto, esse dinheiro todo fosse entregue aos trabalhadores, a empresa podia aumentar os trabalhadores em 5% uma e outra 3,25%. Num cenário de inflação de 2% é o dobro. Ou seja, quando dizem que o dinheiro vai para as mãos dos empresários, é uma falácia. Porquê? Porque com este dinheiro... Marco, pode dar por o quadro, se achou. Com este dinheiro, eu podes pôr o último, sim, o último dá para perceber. Aqui dá para perceber. Sim. Numa hipótese, a empresa A aumentava o salário 5, 3,25. E se passar para 18, 2 pontos, os salários podem aumentar 9,67, 6,75. Podem dizer assim os desconfiados com os empresários. Mas o homem nunca vai dar esse dinheiro às pessoas. Então que dê metade. Se ele der metade, se for 18%, metade ainda são quase 5%. É verdade. E no outro caso são 2,5%. Ou seja, nota-se que há um claro enriquecimento dos da empresa. E da empresa. A empresa acaba de ganhar. A pergunta é o que é que faz ao dinheiro que ganha. E o que é normal, admitindo que estamos numa economia de mercado concorrente e que há sindicatos. Sim. O que é que o sindicato faz? E há que luta pelo talento. Não, e o sindicato o que é que vai fazer? Vai reivindicar mais. Vai reivindicar mais. Isto chega ao pé do empresário, há a reunião de salários. Tanto, Quer dizer, para descobrir uma coisa, parte. O governo acabou de dar uma benesse. Então o que é que vocês vão fazer? E o empresário de bom senso diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir isto por todos. Sim. Eu ganho mais, tu ganhas mais e os consumidores também ganham porque eu baixo o preço. É sempre isto que acontece. Tudo o resto estão a dizer é só para enganar jornalistas. Porque na prática, as pessoas que vivem o dia-a-dia sabem que isto é o drama das empresas, é o que fazer ao dinheiro. Depois há aqui outro... A extrema-esquerda, e o PS está aí nessa conversa, permanentemente usa a manipulação informativa. Claramente. Eu ia dizer mentira, mas vou dizer a falta de verdade. Mas olha, eu falo contra mim... Por isso é que a esquerda quer dominar a democracia. Mas, Jorge, é estranho que a comunicação social, na esmagadora maioria, com raríssimas exceções, cai nestas conversas. Pois cai, mas é manipulação. O Francisco Louçã, aquilo é uma manipulação permanente da informação. Mas o Louçã também só manipula 5%, ou seja, que votou... Também estou só a dar um exemplo, que aquela informação é uma permanente manipulação da verdade, aquilo não é verdade. Sim, aquilo é uma manipulação total da verdade. As pessoas que votam no PS, elas não são manipuladas. O que eu acho é que as pessoas que votam no PS... Foi criado um modelo de redistribuição que criou uma data de instalados. As pessoas sabem que mudar, eles ficam prejudicados. Então preferem continuar com o PS. E por isso é que eu percebo que a ruptura é sempre complicada. E por isso a base eleitoral do PS é aquela que é. Claro. Envelhecida, acima de 55 anos, e é uma base eleitoral que não quer mudar. Então, e o PS está justamente... Então, o que é que acontece quando uma organização, uma instituição não muda e a realidade obriga a mudar? O que já lhe está a acontecer. Lentamente... Inexoravelmente entra em decadência. Claro, portanto, não há tema nenhum com isso. O que nós só que nos está a exasperar é que está a demorar tempo. Pois. Mas lentamente vai mudando. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás para as pessoas... Vou pôr isto de uma forma mais popular. O que o Luís Montenegro quis dizer, não pode dizer isto. Porque se disser isto, cai a tal comunicação social tradicional toda em cima e o que eu digo é instalada, a comunicação social instalada. O Luís Montenegro foi dizer assim, quis dizer, é preciso haver mais gente rica nas empresas para haver melhores salários. A esquerda diz o oposto, é preciso haver menos ricos para termos mais salários. São coisas completamente diferentes, porque
Numa, eu sei que estou a tratar da riqueza para distribuir para o salário, que é através do investimento. Na outra, não estou a fazer nada senão descapitalizar. Camilo, Portugal, quando se fala nisto, e às vezes, enfim, amigos meus com conversas e dizem, mas vocês querem falar isto a sério ou estamos a... Se é para fazer conversa de café, de política, não... Agora, se é uma coisa séria de economia, digo, vão ver os aumentos salariais a seguir ao 25 de Abril. A percentagem de salários no PIB disparou para um número como nunca tivemos em 75 e 76. É verdade. O que é que aconteceu a seguir? As empresas se descapitalizaram Obviamente. todas, foram todas ao charco. Aumentos não têm nada a ver E com veio o competitividade. FMI. E quando se olha para os números, o efeito é sempre o mesmo, porque o que equilibra, os empresários, se não pudessem pagar salários, também não pagavam. Mas são obrigados a pagar salários porquê? Porque há concorrência. Claro. E uma empresa que tem capital, pode pagar, pode recrutar, paga, mas isto é a vida da economia. Ora, o que às vezes a política quer fazer é esquecer. Há um autor francês que é o Sr. Guy Sorman, que fez um livro que se chama A Economia Não Mente. É verdade. Esse livro é interessante porque, por mais voltas que a política faça, depois, na prática, a economia reage. As pessoas reagem ao incentivo. Não vale a pena pensarem que, não, as pessoas reagem. As pessoas não são burras. As pessoas são inteligentes economicamente. Porque sentem na pele e dizem, para lá, isto se calhar não estou a ser muito inteligente a fazer isto. O empresário, quando vê essa baixa, vai ter que decidir, ou invisto, ou dou aos trabalhadores, ou ponho no bolso. E ele só põe no bolso se tiver uma situação muito confortável dentro da empresa, porque se ele não tiver, ele vai ter que pôr o dinheiro. Uma outra dimensão que as pessoas, que valeria a pena debater isto, vamos ver, a pergunta é, a concepção marxista da economia é a questão da propriedade, se é privada ou é coletiva. Se o capital todo do país fosse do Estado, vamos imaginar, em absurdo, se o capital todo das empresas chegava um dia um Maduro aqui a Portugal e dizia assim, amanhã nacionalizo tudo, desde padarias, empresas de eletricidade, bancos, tudo é de todos, é do povo. A pergunta era, nós tínhamos uma melhor sociedade por causa disso? A sociedade tornava-se mais eficiente economicamente? Gerava mais riqueza? Não. É só olhar para o que ele fez. Então, porquê é que a sociedade decidiu ter propriedade? É só olhar para o que se passou nos países que fizeram então, isso. a pergunta tem que se fazer, então porquê é que a sociedade decidiu ter propriedade privada? Porque a alocação de recursos é mais bem feita. É mais bem feita. Não é porque eu gosto Ora, para ir além, é ser realista. É aquele exame que tu davas do Boris Yeltsin, que veio uma vez a Londres, e pergunta, mas vocês, como é que aparece o pão aqui? Não, o pão é feito pelos padeiros. É para lá, a gente centralizava a produção de pão. E faltava sempre pão. Faltava sempre pão. Porque ele não conhecia os clientes, estava centrado, dizia X pães para a padaria tal, mas afinal havia lá menos clientes e havia na outra. Isto para dizer o quê? Que a discussão é esta, é que como não aceitam que a propriedade seja privada, então temos que despojar os empresários de dinheiro para poder controlar politicamente. E a outra dimensão, por isso é que este tema do IRC devia ser levado à discussão política e não só do ponto de vista verdade. Fiscal, Sim. que é orçamental. É a opção política. É a opção política que está por trás que interessa, porque fiscalmente, o imposto... E o governo não está a salientar esse aspecto, mas não, o que é uma pena. consegue, Camilo, o grande problema, o grande drama, eu tenho estado há coisa interessante, tenho estado a estudar sobre isto. A barreira mediática hoje para as reformas é assustadora. Os políticos têm medo de falar. Sim. Porque cai uma bateria de comentadores, eu diria, arregimentados, que no fundo quer manter as coisas como estão e nem deixa... Vamos ver, eu acho que qualquer um de nós, perante um novo facto, a gente analisa e vamos ver se está bem ou está mal. E toma decisões. Toma decisões. As pessoas nem querem isso. Ou seja, o que o governo quis fazer, politicamente tem um significado muito grande e intenso. Porquê é que não o deixaram fazer? Porquê é que não vão por aí? Porque fica sozinho a falar. Porque, Camilo, vamos ser práticos. O governo, quem é que apareceu da sociedade civil? Dê-me um nome de uma pessoa, diz assim, o governo tem
200% de razão, 500% de razão. Até empresários. Até empresários vieram dizer que não havia problema, que não era preciso, se calhar, ir por aí, porque já os trabalhadores estão a sofrer muito. E não percebem que não há possibilidade nenhuma do país não se muda a sociedade assim. Isso é impossível. E por isso eu percebo que, agora, estou de acordo com o que o gajo disse, uma das coisas que me admirei-me nesta é que o governo funcionou em orquestra nisto. Sim. Completamente. Eu, de repente, vi-os todos na televisão, É verdade. em canais diferentes, cada um a dizer à sua maneira, E a passar uma coisa mensagem. muito relevante. O mesmo. O mesmo. E, bom, Isso não é uma sei novidade. mas eu só queria dizer às pessoas cuidado, porque o IRC é muito mais importante para elas do que para os empresários. Exatamente. Não é uma brincadeira das empresas, é uma brincadeira muito séria. E a partir do momento em que as pessoas percebem isto, então dizem, pá, em termos práticos, então como é que o Estado tem receitas para fazer as suas funções sociais? Então vai ter que ir para aquilo que normalmente as sociedades mais envolvidas é na esfera privada da decisão, é no consumo, que é tributado, ou é na poupança que está a ser feita, no fundo são impostos indiretos, Sim. em que o agente reage, e no imposto normal, que é o rendimento global da sociedade. Uma das coisas que os socialistas não gostam que se lhe digam é, se nós às vezes temos que raciocinar por absurdo para percebermos quão absurdo o que é que nos estão a propor. Se houvesse uma distribuição totalmente igualitária do PIB, totalmente igualitária, ganhávamos todos o mesmo. Sim. O que é que isso acrescentava à sociedade? Nada. Havia um que dizia assim, ficava uma parte, os que estavam abaixo ficavam melhor. Exatamente. A outra metade ficava chateada. Outros que são produtivos dizem, então estou a ganhar o mesmo que o outro, sou melhor do que ele. Então, porquê é que nós chegamos a esta disparidade de rendimentos? Porque a disparidade de rendimentos tem aquilo que em economias, que é as condições em que os rendimentos são gerados. É por setores, é por educação, é por idade, Sim. é por conhecimento, é por concorrência. Nós não podemos... Há coisas que são... As pessoas todas utilizam iPhones. Ou uma grande parte. Não posso dizer isso, senão os tipos do Android. matam. Então não é natural que o rendimento mais significativo vá parar à empresa Claro. que criou aquilo? Então e quem é que beneficia com esse rendimento? Obviamente os trabalhadores da Apple. Não, agora os que fazem telefones fixos. Qual é o rendimento? E depois dizemos, não, espera aí uma coisa, mas agora o rendimento dos trabalhadores dos telefones fixos tem que ser igual aos da Apple. Para lá uma coisa. Então, há coisa que não está certa. Não há incentivo Ora, nenhum. esta dinâmica de mercado é que os socialistas querem distorcer e depois são confrontados com o que é mais fascinante, que eu acho isso fascinante, que é, quando tu discutes de manhã o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, eu acho interessante porque tudo o que o Serviço Nacional de Saúde evoluiu, obviamente tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, tem a ver com os médicos, com a formação médica, mas tem a ver com o capitalismo que, segundo os socialistas, no seu pior, que é os que desenvolveram os equipamentos hospitalares, Sim. os que desenvolveram os meios diagnósticos, As vacinas. as vacinas, os medicamentos. fármacos, tudo capitalismo do pior que há. Concorrência desenfreada, investigação à bruta, empresas no mercado, em bolsa, Sim. e nós estamos todos a beneficiar e estão a dizer mal dos capitalistas e o Serviço Nacional de Saúde é melhor porque tem melhores medicamentos. Ora, estas incongruências, é impossível um político demonstrar isso na praça pública. Impossível, porque cai tudo em cima, não é bem assim. As pessoas não são números. Não sei o quê. As pessoas não são números. Começam a... A esse nível é o Estado e os órgãos de poder que permanentemente são à parte, permanentemente defendem o Serviço Nacional de Saúde e o governo anterior e a doutora Marta Temido, que cria um Serviço Nacional de Saúde sem qualquer apoio dos privados. Depois os seus empregados têm um seguro de saúde e vão onde querem e têm total liberdade. Ou seja, tu nunca viste ninguém no poder dizer vamos acabar com
o de Serviço de Medicina dos Empregados de Estado, como é que se chama? O ADSE. ADSE. A ADSE é um seguro de saúde Exatamente. puro. É um seguro de saúde puro em que as pessoas vão a qualquer sítio. E é cada vez mais um seguro. E é cada vez mais um seguro. Portanto, o Estado que apregoa todos os dias, o Governo que apregoa todos os dias o Serviço Nacional de Saúde estatal, público, no Governo anterior único, os seus funcionários não seguem uma lógica completamente Agora, há uma coisa que é diferente. verdade. Há socialistas, sociais-democratas, que não aceitam nada disto. Só que o partido... Mas esse é o problema interna. do Partido Socialista é que o Partido Socialista, com a ânsia de poder, desviou-se completamente do objetivo final. Bom exemplo disso, Jorge. Maria de Belém Roseira fez a Lei de Bases da Saúde. Claro. Marta Temido chegou lá, com um grande consenso chegou lá, meteu aquilo num caixote de lixo e em poucas semanas produziu aquele aborto que a gente tem hoje em dia. E deu cabo das PPP. Jorge, desculpa. E esta alteração que a Marta Temido fez ia deixar de ter o contributo dos privados no Serviço Nacional de Saúde e só passou a ter complementarmente os privados por um grupo moderado do PS ter imposto. Sim, sim. E, portanto, foi apesar de tudo. E o PS tem dentro de si neste momento, estas duas correntes. Às vezes os espectadores perguntam porque é que eu critico tanto a Marta Temido. Porque eu desconfio sempre de pessoas que cantam o internacional quando estão estressadas. Eu desconfio sempre do intelecto de uma pessoa que canta internacional quando está estressada. Há uns anos, isto já não era muito jovem, isto agora, a política discutia-se com muito mais romantismo. É verdade. E estava no liceu, no Alentejo, e havia um colega meu que tinha umas ideias mais à esquerda. E então nós, obviamente, fazíamos discussões políticas e às tantas, no meio da discussão, um bocado assim mais acesa, ele disse, pois, porque o Fidel Castro, na altura até o Fidel Castro era da Albânia, tudo era bom. O Fidel Castro até era latifundiário, mas decidiu fazer uma reforma agrária e distribuiu as terras por toda a gente e de repente todos em Cuba ficaram proprietários. E diz um outro alentejano assim mais novo, mas também tipo com piada, sabedor assim, opá, vou lá, desculpa lá, ele era proprietário de 300 hectares e de repente ficou com a Cuba inteira. Assim até eu faço uma reforma agrária. E tem a ver com o poder. Isto vem outra vez à questão central. O poder é o poder decidir sem que os outros interfiram. A existência de uma economia privada é um obstáculo ao poder. E por isso é que a política, às vezes, tem dificuldade em lidar com um sistema em que participam privados. Porquê? Porque o privado, nas suas decisões, vai demonstrando que o político está errado. Porque para um político seria mais simples, às vezes, resolver coisas de forma autoritária. Vocês vejam, por exemplo, em alguns países, países mais autoritários, que liberalizaram mais a economia. De repente a política começou a ficar nervosa. Porquê? Porque esses empresários começaram a ter poder e voltaram atrás. Por isto, esta tensão nos sistemas é normal entre o sistema político e económico. O que em Portugal não está a ser normal, eu acho que é dois ou três aspectos. Um, na minha opinião, há uma captura brutal da política feita por um conjunto restrito de pessoas que leva a que as ideias são sempre as mesmas, ou seja, a gente já debate a justiça, a saúde, a educação, há décadas, não parece que muda, mas muda-se muito lentamente e muito pouco e com poucos resultados visíveis e as gerações até podem vir a melhorar. O drama que eu vejo em Portugal é que as gerações vão melhorar com o aumento da produtividade do mundo inteiro, porque nós absorvemos, mas é muito lento, ou seja, há gerações que chegam ao fim da vida melhor, mas passaram, eu acho que a nossa geração, as pessoas que nos estão a ouvir dos 50 aos 60 anos, nós temos que reconhecer que demos grandes saltos do ponto de vista é verdade. De sociedade. Sim. Mas porque o país cresceu. Agora há uma geração, que é essa do IRS jovem, que é a geração desgraçada. Que é uma geração desgraçada. Literalmente. E, portanto, enquanto eles andam a discutir estas coisas, o país vai crescendo exatamente. Mas, Jorge, eu não queria fechar o programa de hoje sem dizer, se isto se confirmar, que é o Chega a dizer que vai votar se o PS votar contra, nós temos, eu também ganhei um jantar. Eu ganhei 3 jantares. Eu ganhei um jantar que eu não podia dizer isto hoje de manhã, eu apostei com uma pessoa que o Chega ia tomar esta atitude.
esta decisão. Mas isto significa que o orçamento está praticamente aprovado. Agora, como é que o eleitorado do Chega, que já ouviu André Ventura dizer que não há, vai votar contra, e depois começa a dizer que depende daquilo que o PS vai fazer, e agora diz que se o PS votar contra vai votar a favor. Como é que o eleitorado do Chega olha para isto? E, sobretudo, o que é que resta depois do ponto de vista de afirmação de uma posição de um partido? Camilo, eu disse no último think tank, eu não gosto de fazer grandes previsões, porque a questão política é do mais imprevisível que há. É verdade. Mas eu disse que o silêncio de André Ventura a semana passada era muito inteligente. E porquê é que André Ventura ganha nesta matéria? Sim. E ganha André Ventura e ganha Luís Montenegro, por razões muito diferentes. Eu fiz uma aposta, disse, o país não vai a eleições porque um dos três vai ceder. Montenegro foi inteligente porque cedeu um bocadinho. Pronto. Luís Montenegro deixa de ter o argumento que o Chega é radical. O Chega voltou-se para o interesse nacional. Isso é uma vitória do André Ventura. Essa é uma vitória do André Ventura. E Luís Montenegro faz uma coisa... Já vou a ti. O Luís Montenegro faz uma coisa interessante, que é desmascarar o PS. Porque no final do dia, aquilo que eu acho, no final do dia, o radical de tudo isto foi Pedro Nuno Santos. Ou seja, não sei se é radical, é o que quis manter o status... Mas Pedro Nuno Santos agora vai dizer assim, estão a ver, eu bem dizia que a direita se ia entender. Pronto. Mas a direita, mas o argumento dele é pífio, por uma razão simples. Porque a direita pode não ter razões para se entender, mas tem razões para perceber que o PS não pode governar. Ou seja, em termos práticos, o que fica evidente é que o PS impede um partido maioritário de governar à sua maneira. Nem se abstém, podia se abster, isto não é assunto comigo, vocês tiveram essa maioria, ou então não se lá que chega, eu não tenho nada a ver, mas não foi isso que ele fez. Ele fez um teatro... É verdade. E agora tem que levar o teatro até ao fim. Agora vai dar uma outra cambalhota. E se calhar nem vai dizer que até deu uma oportunidade, mas já Luís Montenegro, como o André Ventura, porque isto até ao lavado de cestos é vendido. Puseram-se de acordo, negociaram secretamente. Ainda vai aparecer reuniões secretas, vai aparecer uma data de coisas. Sim. Mas na prática, ele fez um teatro e agora tem que levar o teatro até ao fim. André Ventura, pode-se dizer, agora... várias hipóteses. Pode dizer, bom, mas André Ventura faz isto porque tem medo de eleições. Mas tinha os três, à partida. E Ventura e Pedro Nuno Santos têm medo de eleições. Tem medo de eleições. O que a pergunta, isto é a teoria dos jogos. É verdade. O que é que cada um tem a ganhar mais com a decisão que toma? Exatamente. Ou o que é que, em média, se calhar fica o país melhor ou não pela decisão? E pode-se daqui um ano estar a debater. E a pergunta é, mas o senhor está a governar com o orçamento de quem? É tramado. E, portanto, eu acho que é um ato de lucidez política. Não consigo, sinceramente, depois de pensar, não consigo é perceber a decisão de Pedro Nuno Santos. Isto para mim é que porque não é Jorge quis encostar o governo a negociar com o Chega. Que é para depois dizer, estão a ver... Eles não queriam nada connosco, eles entenderam-se à direita. Ele tentou empurrar Luís Montenegro para o Chega. Era essa a jogada de Pedro Nuno Santos. E falhou. Mas fica evidente que... Repara na afirmação de Alexandra Leitão na CNN de Portugal no domingo à noite, que ela dizia, repara, o governo tem um país à direita, aliás, o país tem um governo à direita, porque a direita tem maioria. Mas se vocês não querem fazer maioria com o Chega, então deixem o PS governar, estás a ver? É a frustração de quem falhou na estratégia. Camilo, mas é assim, mas todas as estratégias são boas se depois se ganha uma guerra. Claro, mas aqui não ganharam guerra. Pronto, o tema é esse. A guerra de encostarem o PSD ao Chega, dizendo que era tudo da mesma panela. Primeiro, as pessoas percebem que são partidos diferentes, têm filosofias diferentes. Mas o que as pessoas percebem é, afinal, o que eles não querem é que nada mude. E o país mudou com o PSD e com o Chega. Porque há aqui um tema que nem André Ventura, nem Luís Montenegro se podem fugir os dois disto. O país deu um mandato aos dois de forma maioritária. Foi o país à direita que ganhou.
E a esquerda E perdeu. agora vai ser curioso ver o que disse ontem o camarada Rui Rocha, que eu acho que ele sentou ontem completamente. Que é ele Que ele entrevista à CMTV diz que não, é muito difícil nós aprovarmos o Orçamento de Estado. Agora imagina o papel em que vai ficar se entretanto o Chega a votar a favor do Orçamento de Estado. O Rui Rocha torna-se... Mas a minha... Desculpa só, antes de... Eu disse que era preciso que o André Ventura não precisava de ser o partido, ele arranjava 10 limianos. Na altura disso. Ele arranja 10 limianos, 10 pessoas, dizem, nós temos mais bom senso. Mas é o partido como um todo. E, portanto, ele percebe a dinâmica... Eu acho que ele percebeu a dinâmica que se estava a passar na sociedade durante o orçamento. Eu só acho que ele não devia ter feito as afirmações que fez no início, precisamente por causa daquilo que ia acontecer. Diz, Carlos. Eu ia dizer que eu acho que todos os partidos caíram na esparela da comunicação social. Desde o início, que foi começar a discutir o orçamento há 6 meses atrás. E do Presidente da República, que levou a esta discussão. Exatamente. E o André Ventura e o Chega foi um dos partidos que caiu nessa esparrela, quando ainda em julho, salvo erro ainda em julho, disse que só aprovaria o orçamento com um referendo sobre a imigração, que é uma coisa completamente disparatada, e ele tinha que tirar alguma coisa. E, entretanto, isto foi continuando com lógicas com incoerências, discussões de todo o lado. Quer dizer, já ninguém pode mais com a discussão do orçamento, e agora, ainda ontem dizia um deputado do Chega na televisão, que este orçamento eles não aprovam, tem que ser outro. Mas não há orçamento nenhum ainda. É verdade. Ainda hoje disse isso na CMTV. Não há nenhum orçamento. Não há nenhum orçamento. O que é este orçamento? Não há nenhum orçamento. Se o Chega aprovar o orçamento e o orçamento passar, eu acho, ao contrário daquilo que o Jorge diz, desculpa lá, eu acho que o Chega e o André Ventura mostram a sua fragilidade e mostram o seu receio grande de eleições. Eu admito que no seio do próprio do Chega haja claramente a noção de que novas eleições, porventura, o grupo parlamentar reduzia significativamente. Mas leu Sun Tzu. Como? O André Ventura leu Sun Tzu. Quando recuar, é estratégia. Quando o gajo faz a geneira, recua. O problema é qual é a consequência desse recuo e dessa estratégia. É estratégico. Não, está bem, mas quer dizer, não se vai fazer... Meteu a data deles, agora diz, agora aí mete a mão. Não, está bem, ele pode dizer, agora, depois de um conjunto... O que tu queres dizer é que há um custo de credibilidade. Há duas coisas. Há um custo de credibilidade do próprio André Ventura do Chega, claramente, porque as posições que foram tomadas até agora, e se agora quase que vai votar sem nada, há aqui um custo de credibilidade, não sei como é que os eleitores valorizam isso, mas há também um custo da própria fragilidade. Ficamos claramente com a noção de que o André Ventura e o Chega, se calhar por pressão do seu próprio grupo parlamentar, que porventura daqueles e havia 50 divergências deputados, lá dentro, nós já sabemos isso. Seguramente que havia, porque, quer dizer, dos 50 deputados, se calhar seriam reduzidos a 30 ou 25. Sim. E, portanto, 50 passar a 30 ou 25, uma parte deles fica de fora. Isto mostra uma fragilidade por parte do André Ventura e do Chega, e, por outro lado, ao contrário, mostra a capacidade que o Luís Montenegro fica de algum modo, conseguir controlar, dominar, ter poder sobre o Chega, porque eventuais eleições ficam agora, pelo menos nos próximos 2 anos, sempre nas mãos do Luís Montenegro, porque haver eleições é se o governo se demitir. Nota, eu também não ponho em causa que a AD, aprovando o orçamento, se possa daqui a 2 ou 3 meses demitir-se e forçar novas eleições. O orçamento existe, o governo fica a agir com o orçamento que existe. Isso é uma moção de confiança. Jorge, eu acho que a admissão ou uma moção, eu não ponho em causa. O instrumento tem que eu ser não ponho em causa que a estratégia, a admissão do governo pode levar a admissão do governo, depois não havendo novo governo, a não ser que houvesse um governo PS que o Chega, coisa que não é crível, mas não ponho em causa que pela estratégia do PSD passe também uma admissão se não conseguir tomar aquelas decisões que o governo quer, que não é só o orçamento. Estamos muito para além da hora já. E, portanto, acho que há aqui, na sombra de tudo isto, como dizia o Joaquim Aguiar, na sombra de tudo isto há coisas que eu acho que ainda nós não identificámos claramente. E admito que, no último dia eu disse que o Luís Montenegro estava aqui com uma certa serenidade, era o compere sereno deste processo todo. Eu acho que continua a ser o compere sereno deste processo todo, e acho que ele está a seguir uma estratégia que nós ainda não desvendámos completamente.
Mas que há ali uma linha estratégica, eu entendo que há. Bem, chegamos ao final do Think Tank de hoje, já passámos a hora, peço desculpa por isso. Antes de irmos embora, quero lembrar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias com a Prozis, que é a principal, com a beltseguros.pt, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30, mas antes de ir embora quero lembrar que eu e você temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã e que fica o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado.